Abra sua Bíblia comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Felipe, acende essa luz aqui, em cima de mim, essa de frente aqui, por gentileza. Isso, obrigado. 1 Coríntios, capítulo 6. Hoje eu leio do versículo 1 até o versículo 11. Vamos orar, né, por esses copos aqui. Não tem sido fácil, tem sido uma luta abrir esse copo. Aqui, esse aqui também, meu irmão, já que você é uma benção. Não é fácil, né? Obrigado, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Leio nessa manhã, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim o texto da palavra do Senhor: se algum de vocês tem queixa contra um outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes para os que são da igreja. Para juízes que são da igreja. Mesmo que sejam os de menor importância. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai até o tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém por isso? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e cremos que essa é a tua palavra. Por isso, ministra aos nossos corações nessa manhã mais uma vez e nos dê graça e sabedoria. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Essa mensagem ela pode ter o seguinte tema: vamos resolver os problemas? Ou eu poderia também chamar como resolver os problemas. Mas eu gostaria de chamar de vamos resolver os problemas? Vamos acabar com os problemas? É o que Paulo está nos dizendo. Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios. E você já sabe que ele já finalizou a parte inicial, onde ele está ali preocupado em falar da divisão da igreja. Agora Paulo está mais preocupado em falar de coisas que aconteciam na cidade, que estava afetando a igreja. Mas antes eu só quero fazer uma ressalva. Alguém poderia ler esse texto de um modo abrupto e dizer assim: então se uma pessoa abusa sexualmente de alguém, se uma pessoa agride a sua esposa dentro de casa, se uma pessoa pratica tráfico, seja de
animais, humanos ou drogas. Se uma pessoa comete um crime na sociedade, nós não devemos levar para o tribunal, devemos tratar na igreja? Não é disso que o texto está tratando. Isso é um caso de crime, e Romanos capítulo 13, como foi dito aqui na EBD pelo Ricardo, Romanos capítulo 13 é suficiente para dizer que Deus instituiu autoridades civis, e as pessoas que praticam os crimes aqui listados precisam ser levados ao tribunal. O que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está tratando de casos menores e casos corriqueiros na comunidade. Desentendimento entre irmãos. E um do desentendimento que estava acontecendo aqui, possivelmente era na área financeira. O versículo 7 e o versículo 10 vão nos dizer, ou vão nos deixar entender, que era mais propriamente sobre a área financeira que está sendo tratada aqui. Haviam dois irmãos que estavam brigando dentro da comunidade, e eles estavam brigando por se desentenderem por questões financeiras, e um processou o outro no tribunal que tinha na cidade. Bem, para a gente entender o que está acontecendo aqui, contextualizar, naquele contexto histórico havia tribunais de juízes que eram eleitos pela cidade, e esses tribunais ficavam em praça pública, e as pessoas iam competir as suas causas nesses tribunais. E havia uma coisa muito interessante nesses tribunais: eles eram abertos e todos podiam ouvir e falar. Depois, você que gosta de estudar a Bíblia, lê em sua casa Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 17. Esse tribunal está descrito lá em Atos dos Apóstolos. O texto diz que Paulo é levado para esse tribunal, e ali há uma briga no meio do tribunal. Por quê? Porque os judeus estão levando Paulo para o tribunal civil por uma questão religiosa. E aí o tribunal civil rejeita, e o pessoal que estava ali em volta, os judeus, cai na pancada em cima do chefe da sinagoga. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 12 a 17. Então esses tribunais, eles eram abertos em praça pública, todos poderiam opinar, todos poderiam falar, e às vezes, como aconteceu em Atos, a confusão acontecia, a pancadaria acontecia, e era nesse tipo de tribunal que os crentes estavam indo julgar suas causas. Era no meio desse tipo de confusão, que está lá em Atos 18, 12 ao 17, que os crentes estavam levando as suas questões. Crentes levando questões pessoais, a nível familiar, a nível de igreja, para ser tratado no mundo. Isso não tem nada a ver com o nosso tempo, você pode dar glória a Deus por isso. Porque hoje em dia ninguém vai para o YouTube falar mal de pastor. Hoje em dia ninguém vai para o YouTube, para o TikTok, para o Instagram, falar mal da igreja do outro, falar mal do pastor do outro, Isso não acontece hoje em dia, não é verdade? Que dirá alguém processar a igreja? Isso daí, eu sei que é estranho a você, né? Eu sei que você desconhece essa prática, mas isso estava acontecendo aqui nesse tempo. Muito estranho para nós, não é verdade? E aí Paulo vai começar a falar sobre isso. Sobre quando o crente pega uma questão de dentro da igreja e leva para resolver lá fora no mundo. E a primeira coisa que ele vai nos falar está logo no versículo 2 e no versículo 1. A primeira coisa que nós observamos aqui é que os crentes de Corinto, eles não sabiam quem eles eram diante de Deus. Eles tinham crise de identidade. O que significa isso? O texto está dizendo que os santos hão de julgar o mundo, os anjos e as coisas gerais nos últimos tempos. Se a igreja de Jesus, com o Senhor Jesus, nos últimos tempos, vão julgar anjos e o mundo, por que nós não somos capazes de julgar e resolver as coisas no nosso meio? Isso é uma crise de identidade. Isso é não saber quem eles são, e não saber quem eles são diante da presença de Deus. E aqui nós já estamos pegando a primeira lição que o texto nos traz. O texto está perguntando para mim e para você nessa manhã: você sabe quem você é diante de Deus? Você sabe qual é a expectativa que Deus tem com você no mundo espiritual? Porque você um dia, e o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nos diz que quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja,
eu e você estaremos eternamente com Jesus na glória. Olha o que está escrito ali no final do texto do 4,17. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, se eu e você um dia seremos arrebatados e estaremos com Jesus para sempre, precisamos entender que a nossa identidade é de homens e mulheres santas. Precisamos entender quem nós somos no Senhor e o que o Senhor espera da sua igreja. Não é possível que a igreja sofra um processo judicial. Não é possível que a igreja seja processada por membros. Não é possível que um membro leve o outro para um processo judicial. Não é possível que os litígios do nosso meio sejam tão grandes a ponto de nós competirmos à vista dos homens descrentes. Paulo está perguntando, qual é a identidade de vocês? Porque se vocês terão uma autoridade para julgar anjos imundos, irmão, a Bíblia está dizendo que eu e você vamos julgar os demônios. É isso que a Bíblia está dizendo. Que eu e você um dia julgaremos todos os seres. E será que não temos a capacidade ou o dom espiritual de pegar dois irmãos que estão se desentendendo e acabar com aquela causa? Qual é o título da mensagem? Vamos... Isso daí que tu repetiu. Vamos resolver os problemas. Paulo vai continuar falando a partir do versículo 3 e versículo 4. Portanto, se vocês têm alguma questão relativa às coisas dessa vida, designem juízes. Porque olha o que ele está falando aqui a partir do versículo 3. E do versículo 1 em diante. Nós estamos vivendo em litígios profundos. E isso, versículo 6, desculpe. E isso, olha o que ele vai dizer no versículo 6. Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. O fato de haver litígios entre vocês, isso já significa uma completa... Irmãos, olha o que a palavra do Senhor está dizendo para nós nessa manhã. O fato de dois irmãos se desentenderem, já é uma derrota completa. A gente já está derrotado como igreja. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. O fato da gente não conseguir se entender enquanto comunidade, enquanto igreja, e isso parar nas redes sociais, irmãos. E com o advento do podcast, parece que é cult, é intelectual falar mal do irmão. Não, porque aquela igreja, a teologia, e a gente está, para descrentes, falando mal de crentes. Obviamente eu não estou dizendo aqui que nós temos que aceitar escândalos, heresias, deturpações da palavra, como se nada tivesse acontecendo. Não estou levando a esse limite. O que eu estou dizendo é que o problema na comunidade se resolve na comunidade. Como a gente sempre aprendeu com os nossos pais, roupa suja. Aí eu tenho um problema com o pastor Abimael. Aí o que eu faço? Eu vou lá no Instagram e posto uma indireta nos stories. Pastor em Vista Alegre tem que ser assim, assim, assado. Aí o pastor Abimael vai lá e vê. Normalmente ele não vê. Alguém envia para ele, né, irmãos? Glória a Jesus. Você viu, pastor, o que postaram? Eu, pastor Davis, eu tenho um costume e eu quero anunciar isso de púlpito hoje. Em Cristo eu digo a verdade e não minto. Eu não tomo conta da rede social de ninguém. Se postar direta, indireta, contra direta, para cima, para baixo, eu nem vou ver. Porque eu não tomo conta da vida de crente na internet. Porque o que você faz na internet, o Espírito Santo está lá contigo. E se ele não te convencer que tu está errado, não sou eu que vou convencer. Certo ou errado? Então, se postar direta, indireta, para cima, para baixo, eu não sei o que está acontecendo.
Eu só olho o que o Luan está postando. Para tomar conta dele. Né, Luan? Inventou esse negócio no pescoço aí. Estou brincando. Aí o pastor Abimael recebe a indireta, o que ele faz? Vai para a internet e posta. Aí daqui a pouco, você sabe o que eu estou falando aqui. A visualização dos stories do irmão é 100 pessoas. Postou um problema, 732 pessoas visualizaram. Crente contra descrente. Ou crente contra crente na presença de descrente. Paulo está dizendo para nós nessa manhã, irmãos. Acompanhe aqui comigo uma manhã de palavra, de estudo, de doutrina. Paulo está dizendo que quando eu tenho um problema com o Aloísio, e eu não vou ao Aloísio, como nós falamos de disciplina, nós não falamos isso algumas semanas atrás? Se você tem um problema com seu irmão, Jesus vai falar sobre oferta. O que ele diz, João? Se você tem um problema com seu irmão e você vai entregar uma oferta no altar, antes de deixar a sua oferta no altar, o que a gente tem que fazer? Vá até o seu irmão e se resolva com o seu irmão. Mas nós temos a Bíblia atualizada para o século 21, que diz, se você tem um problema com o seu irmão, vá até o Instagram e poste no Instagram. Não é isso que está atualizado lá para a gente? E Paulo está dizendo, isso é uma completa derrota para nós. A gente já brigar já é um problema. É muito interessante, Felipe, que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Filipenses, ele fala de duas mulheres. Você já leu isso lá? Paulo fala assim, ó, avisa a Evódia e a Sintique que vivam em paz no Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Tinha duas irmãs dando problema no meio da igreja. Duas irmãs brigando. Fala para Evódia e Sintique que aprendam a viver em paz no Senhor. Mas isso é uma coisa que só acontece lá no Filipenses, pastor Abimael. Graças a Deus, é de desconhecimento aqui de Vista Alegre. A gente está aprendendo só nessa manhã, não é verdade? Paulo está dizendo que isso já é uma completa derrota entre nós. E o que acontece aqui, meus irmãos, é escandaloso, porque nós vamos avançar agora. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há alguém entre vocês suficientemente sábio? No capítulo 12, Paulo vai falar, 12, 13 e 14, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. E um dos dons espirituais é a palavra de, isso aí, a palavra de sabedoria. Ele fala sobre esse dom espiritual. Só que nós vivemos num tempo em que muitos estão buscando dons. E por que a gente não busca a palavra de sabedoria? Paulo está dizendo que nós precisamos ter no meio da comunidade homens que sejam sábios no tratar. Homens e mulheres que sejam sábios no falar, no proceder. Isso é muito interessante, que foi esse o conselho de Jetro para Moisés, não foi? O sogro de Moisés. O que Jetro falou para Moisés? Escolha no meio de vocês capitães, homens sábios, que consigam discernir no meio da comunidade coisas, para que você não fique sobrecarregado, Moisés. E aí o Moisés escolhe, no meio da comunidade, homens sábios. Aí o pastor Davidson escolhe no meio da comunidade, pastores sábios. Eu só quero gabinete com o pastor Davidson. Pastor Abimael, eu não quero gabinete, porque o pastor Abimael brinca muito, fala de mulher no púlpito, falou que mulher não pode passear, eu não quero gabinete com o pastor Abimael. Aí o pastor Davidson volta de férias, sobrecarregado. Mas eu estou falando isso aqui, é conjectura. Coitado do Abimael, já ficou triste. É uma hipérbole, ou uma, qual é o nome da palavra agora? Hipótese. Quando nós escolhermos homens sábios no meio da igreja, nós estamos dizendo que a comunidade, a partir do pastor, apontam pastores, diáconos, líderes, para que esse tratem questões, para que o líder não fique sobrecarregado. Isso é bíblico. Isso é princípio bíblico. Jetro ensinou isso para Moisés. Josafá
em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 19, e instituiu juízes em todas as cidades, como rei de Judá. Quando Israel voltou do cativeiro, instituiu sinagogas para que as questões fossem resolvidas. Aí o irmão está brigando com outro irmão lá no quintal de casa. Quem vai resolver? O pastor. Esse pastor nunca tem tempo para mim. Nunca me atende. Por quê? Porque um bateu o portão, quebrou o portão. O outro falou que não vai consertar. Quem é que vai consertar o portão? Aí tem que ir na igreja para o pastor resolver quem é que conserta o portão. Estou falando alguma loucura aqui? Será que a gente não consegue resolver as nossas causas? Desculpa ser pesado no que eu vou falar aqui. Será que a gente não tem maturidade para resolver as nossas questões? Eu vou falar com um pastor. O que o pastor vai fazer? Nós temos que aprender que todos nós somos homens e mulheres espirituais. E que Deus tem um dom de sabedoria para nós conseguirmos resolver as nossas causas. E que Deus não se agrada que haja litígios no meio da comunidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pastor já voltou de férias, né, irmãos? Pastor já voltou com a palavra tranquila de férias. Não fiquem tristes comigo. É a palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando. É o texto, eu só estou explanando o texto. Nós temos que aprender a viver em paz. Só que sabe por que a gente não vive em paz? Versículo 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmo causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Sabe por que a gente briga tanto? É porque a gente sempre está certo e nunca quer sofrer a injustiça. Olha o que Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 5, versículo 40. Se alguém quiser processá-lo e tirá-lo a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Oh, glórias a Deus por isso. Você pode dizer amém nessa manhã? Se alguém te pedir a capa, a túnica, dê a capa. Se alguém te pedir um dinheiro emprestado, não fique esperando retorno não. Dê sem esperar retorno. Fácil. Tranquilo? Tranquilo, irmãos? Tudo bem fazer isso? Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda você 2. Tranquilo, irmãos, fazer isso? Nem um pouco. O The Chosen, aquela série de online da vida de Jesus, retratou muito bem essa questão do 1 milha. Todo soldado romano, ele tinha por direito romano pegar qualquer súdito do império, como um judeu, por exemplo, e obrigar ele a carregar 1 milha a sua mala. Então, The Chosen mostra isso. Eles pegam a equipe de Jesus ali, os apóstolos, colocam os equipamentos romanos em cima deles, para eles carregarem 1 milha, para eles andarem e o soldado descansar um pouco no caminho. Olha o que Jesus está falando: se alguém te forçar a andar 1 milha, ande com ele 2. Jesus está dizendo, se alguém abusar, não estou falando sexualmente aqui,
Mas se alguém menosprezar você, se alguém for abusado contra você, se alguém for pesado a você, perdoe o irmão e ande outra milha com esse irmão. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. Não tem para onde correr. Quando a gente desceu nessa água aqui, irmão, a gente disse sim a isso tudo. Porque nós sabemos que estreito é o caminho, mas é esse caminho que conduz à vida eterna. Você pode dizer amém por isso? Olha o que Pedro vai escrever na sua carta pastoral. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 23. Olha o que Pedro vai colocar, 1 Pedro 2,19. Porque é louvável que, por um motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites por terem cometido algum mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha só a proposta de Jesus e Pedro ratificando. Sabe qual é a proposta do Evangelho? Sofra por amor a Cristo. Esse é o convite do Evangelho. Pedro está dizendo assim, não há nenhum louvor em ser acusado quando nós erramos. Mas agora, quando alguém nos calunia, mente sobre nós, inventa uma história, deixa fazer, porque fizeram com Jesus, está fazendo com você. É sinal de que você está parecendo com Jesus, oh glória a Deus por isso. Uma vez eu estava conversando lá em casa com a Ellie, e eu falei assim, Ellie, eu estava assistindo um vídeo e conversei sobre esse vídeo com a Ellie. Estava assistindo um vídeo de uma roda de pastores conversando, pastor Mar. Aí um pastor mais velho falou assim para o outro, pastor que nunca foi caluniado, que nunca foi perseguido, que nunca sofreu uma mentira contra a vida dele, está vivendo errado. Ele brincou assim. Aí eu e a Ellie assistindo o vídeo, eu falei assim, Ellie, mas isso é o que Jesus falou que nós vamos viver. Nós não, pastor, todo cristão. Vão mentir sobre nós. Vão falar mentiras a nosso respeito. Vão nos perseguir. E quando fizerem isso, eu tenho um segredo para você nessa manhã. Dá um glória a Deus bem alto. É sinal que a tua vida está parecendo a de Jesus. É sinal que tu está incomodando o inferno. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Jesus. É sinal de que tem que inventar alguma coisa para te parar. Por quê? Porque a tua vida está igual a de Jesus. Então alguma coisa tem que surgir para parar você. Continua adiante, vai adiante. E o Senhor Jesus é com você. Em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Por que tinha litígios em Corinto? Por que eles não sofriam? Eles não suportavam as mentiras. Eles não suportavam as injustiças. Suporta, meu irmão. Aguenta mais um pouco. É melhor a gente suportar o litígio do que a gente brigar em praça pública. É isso que o texto está dizendo. Pastor, está pegando pesado. Meu irmão, eu só estou pregando a Bíblia. Não estou mandando um recado para ninguém, eu só estou pregando a palavra. Só estou pregando a Bíblia. A Bíblia exorta, a Bíblia consola e a Bíblia edifica. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Jesus. Versículo 9. Paulo agora vai fazer uma lista de alguns pecados que os coríntios viviam antigamente e que agora eles estão vivendo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram o quê? Vocês no passado. Mas vocês foram lavados e foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo agora ele vai fazer uma coisa que é muito comum nos escritos dele. Paulo vai fazer uma lista de erros. 3 erros aqui
segundo as Escrituras, são sexuais. O primeiro pecado é no grego, moichoi, que significa adúlteros, aqueles que fazem sexo fora do casamento. O segundo pecado sexual que ele lista aqui é o malakoi, que é aquele jovem menino na cultura grega que se dava ao sexo a outro homem passivamente. Na cultura grega, os homens mais velhos tinham jovens meninos que eles afeminavam e às vezes vestiam de mulheres para eles terem relações sexuais com esses meninos. E o malakoi, que a Bíblia traduz como passivo, é esse menino que se dá passivamente ao sexo com outro homem. E ele também usa uma outra palavra aqui, que é o terceiro nível sexual que ele fala como pecado, que é o arsenokoitai. O arsenokoitai é formação de duas palavras, relação sexual, e o koitai, que é uma palavra de baixo escalão, que fala do masculino e da relação sexual entre dois homens. E a Bíblia nossa interpreta a NVI como ativos, que na verdade eram esses homens que usavam os meninos ou que se deitavam com outros homens. Então Paulo ele fala que é pecado o adultério e a homossexualidade passiva e ativa, segundo o grego e segundo o texto das Escrituras. Outros pecados ele vai listar aqui, mas não estão no âmbito da sexualidade. Ele fala nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas aqui eu queria fazer uma vírgula, antes da gente continuar no texto. Às vezes a gente lê e estuda a Bíblia do jeito que nós estamos estudando aqui nessa manhã, e nós falamos assim, ainda bem que não temos nenhum pecado sexual. Esses pecados sexuais não são problema meus. Mas quantos de nós, muitas vezes, não caímos na outra lista de pecado que ele listou aqui? Quantos de nós, se dizendo cristãos e puros sexualmente, não somos ladrões quando colocamos gato-net na nossa casa? Quando fazemos o gato na energia. Não é verdade? Aí nós julgamos o outro lá, perverso, depravado, mas está roubando luz. Quantos de nós não somos avarentos nas nossas finanças e nos sentimos mais importantes por termos dinheiro? E quando o pastor chama para dar dízimo na igreja para comprar um elevador, fala, eu não dou dízimo nessa igreja não. A igreja é muito rica, o pastor quer dinheiro. Avarento. Quantos de nós não somos alcoólatras escondidos? Quantos de nós, esse agora não tem vista alegre? Caluniadores. Quantos de nós não somos trapaceiros? Porque não adianta dizer que a igreja tem que condenar a homossexualidade se eu calunia a vida do irmão. Está na mesma lista. Está juntinho. Não adianta eu falar que é pecado ser adúltero e não anunciar que é pecado ser trapaceiro. Não é o pastor Davis que está dizendo, mas eu assino embaixo porque é a Bíblia. Nenhum desses herdarão o reino dos céus. Fica chateado comigo não, meu irmão. A Bíblia está dizendo que se eu e você vivermos uma vida nessas situações, não adiantou batizar, não adiantou dar o dízimo, nem ser pastor, nem ser diácono, nem ser líder, nem ser coordenador, nem ser membro, nem ser cooperador, seja lá o nome que a gente der, a gente vai para o inferno. É o que a Bíblia está dizendo. É por isso que naquele dia, alguns dirão assim, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos domingo de manhã a carta aos Coríntios. Não, eu espero que não. Em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome, Senhor, eu era da primeira igreja batista de Vista Alegre.
Em teu nome, Senhor, eu cooperava, eu trabalhava, eu fiz eventos de noite, deixei de dormir. E Jesus vai falar: eu nunca conheci você, porque você caluniava, ou trapaceava, ou roubava. É por isso que há litígios no nosso meio. É por isso que o descrente ri de nós. E aí Paulo vai terminar, porque a Bíblia sempre termina com esperança, né, irmãos? Ele diz assim: mas vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo? E é por isso que eu brinquei que não há no nosso meio. A Bíblia está dizendo que os coríntios e nós não estamos mais nessa vida. Nós fomos lavados, santificados e justificados para não viver mais esses pecados, para viver uma novidade de vida. Oh, glória a Jesus por isso. Nós não estamos mais presos naqueles velhos pecados. Cristo nos alerta pela sua palavra nessa manhã. O Espírito fala à sua igreja nessa manhã pela sua palavra, que o Senhor possa nos lavar, nos santificar e nos justificar para nós vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, irmãos, é natural que eu me desentenda, é humano que eu discorde, mas é espiritual e cristão que eu me resolva com meu irmão. É espiritual e cristão que eu vá até o meu irmão e peça perdão, e me reconcilie com ele, e fale assim: quer ver uma coisa de gente espiritual, irmão? Eu errei. Isso só crente faz. Isso é coisa de crente, irmãos. Eu errei, eu estava errado, me perdoe, vamos recomeçar. Oh, glórias a Jesus por isso. Porque nós fomos lavados, santificados, justificados, e nós vivemos uma nova vida no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Que possamos viver essa novidade de vida, que possamos viver como novas criaturas em Cristo Jesus. Que essa palavra, assim como cortou esse aqui primeiro, fale ao seu coração aí também, e que Cristo nos esclareça nessa manhã. Oh, glória a Jesus por isso. Você pode dizer amém nessa manhã, irmão? Oh, essa é a palavra do Senhor. A palavra exorta, consola e edifica. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja. E que possamos crescer no Senhor Jesus Cristo, entendendo que não estamos mais naquela velha vida. Para finalizar, Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor, essa daí eu até postei durante a semana, quando eu estava estudando. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Que possamos amar uns aos outros. Que possamos nos reconciliar em nome de Jesus.